Você sabe qual é a hierarquia da sua igreja? Ou melhor, vou reformular essa pergunta. A hierarquia da sua igreja está de acordo com a palavra de Deus? Antes de dar continuidade, precisamos voltar um pouquinho na história, lá para a antiga Roma. A sociedade antiga de Roma seguia essa pirâmide, onde no topo tinham os patrícios, abaixo os clientes e também os plebeus, que seria a grande parte da população romana, e por último, a base da pirâmide seriam os escravos, aqueles que iam cuidar de todo o trabalho. E esses escravos eram obtidos por meio de guerras ou muitas vezes por pagamento de dívida. Esse seria um formato básico do Império Romano. Assim que a igreja foi corrompida, essa mesma pirâmide acaba adentrando a igreja, seguindo este mesmo modelo, onde no topo da pirâmide se encontra o Papa, depois cardeais, arcebispos, bispos estaduais, bispos regionais, padre regional, padre local, diáconos, coroinhas, até chegar à base da pirâmide, que seriam os fiéis. Esse seria um desenho básico da hierarquia no catolicismo. Após o período da Reforma, iniciaram-se várias outras denominações. E apesar de não concordarem com muitos pontos no catolicismo, a questão da hierarquia foi mantida, mudando apenas os nomes dessas posições. De denominação para denominação pode haver alguma mudança, mas basicamente seria apóstolos, bispos, pastor-presidente, pastor regional, pastor local, presbíteros, diáconos, obreiros, até chegar na base da pirâmide, que seriam os membros. E vemos com isso que tantas igrejas evangélicas como o catolicismo seguem o mesmo padrão. Mas e a Bíblia? O que diz a respeito disso? Vejam o que o próprio Senhor diz em Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida pela igreja. Mas quando olhamos para a pirâmide governamental, vemos que o cabeça é chamado de pai. E tanto o termo papa como o termo padre quer dizer pai. E Jesus diz: não chameis ninguém por pai, porque um só é vosso pai. Alguém pode querer se fazer de leigo e perguntar: mas e o pai biológico? Aqui não estamos falando de biologia. Aqui Jesus Cristo está se referindo a alguém que toma a posição espiritual de uma pessoa. A ninguém chameis por pai, espiritualmente falando. Termos semelhantes têm entrado também nas igrejas evangélicas, como por exemplo, pai apóstolo, onde dão uma posição ao homem que não lhe cabe. Há um momento nos escritos dos evangelhos em que Tiago e João se aproximam de Jesus e lhe pedem para que na glória um sentasse à sua destra e o outro à sua canhota. Vejam o que Jesus diz em Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles.
Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Até aqui, amados, vimos apenas 2 trechos, onde o próprio Senhor diz que não é para ser assim. Devemos um servir ao outro, não um querer estar acima do outro, como nas religiões hoje se vê. Tem uma frase que eu tenho repetido nos vídeos que é: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E essa, meus queridos, é apenas mais uma mentira que lhe contaram. E ao longo dos anos, isso foi enraizando na mente ao ponto de cauterizar. E hoje as pessoas veem a necessidade de ter alguém à frente segurando o cabresto, dando ordens, com autoridade e poder sobre elas. Caso contrário, elas se perdem pelo caminho. Mas saibam que esse modelo de pirâmide governamental, que veio de Roma, entrou na Igreja Católica e depois veio para as igrejas evangélicas, não é o padrão estabelecido por Cristo. Na Igreja de Jesus Cristo não deve haver hierarquia. O único degrau que deve haver na igreja é Jesus Cristo cabeça, abaixo dele todos nós iguais, com funções diferentes, mas nenhum superior ao outro. Em breve estarei postando aqui vídeos explicativos sobre de quem pode pastorear uma igreja, quem pode pastorear uma congregação. E vocês verão que, de acordo com a Bíblia, quem pastoreia não é o que manda, é aquele que serve. E isso tem sido perdido há muito tempo. As pessoas cada vez mais são egoístas e querem estar acima dos outros. Querem ter uma autoridade sobre os homens que não lhes cabe, que não lhes pertence, pois pertence ao Senhor, ao nosso verdadeiro guia, ao nosso verdadeiro pastor. Então, para finalizar esse vídeo, eu reforço: na Igreja de Cristo não há hierarquia. Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo dele. Vou ficando por aqui. Até mais e que Deus os abençoe.